Bom dia, queridos, graça e paz. Graças a Deus, queridos, por esta manhã e pelo que fizemos já diante do Senhor. As crianças que estão presentes, por favor, se quiserem acompanhar o nosso irmão Rafael Castro, ele estará dirigindo vocês à salinha, tá certo? E aos adultos que ficam aqui, eu os convido ao texto sagrado de Lucas, capítulo de número 23. Hoje nós vamos estudar os 25 primeiros versos do capítulo 23. Um parágrafo extenso que nos apresenta 3 cenas que antecedem a cruz de Cristo. Anos antes de publicar a aclamada série As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis produziu a trilogia cósmica, o que se tornou um clássico da literatura britânica no século XX, sendo alcançada apenas pelo Senhor dos Anéis de Tolkien. Escrevendo dias antes da Segunda Guerra Mundial, Lewis, usando parábolas, criticou duramente os valores e os princípios da modernidade. Criticou, por exemplo, o individualismo que tomava o coração de muitos dos seus patrícios. Criticou a ideia louca e equivocada de que algumas raças poderiam ser superiores a outras. Criticou também os regimes totalitários que dominavam parte do mundo ocidental da época. E dos 3 volumes, o que mais me chama a atenção é o primeiro, Para Além do Planeta Silencioso. Ele leva um professor e filólogo de Oxford, chamado Erwin Remsen, a visitar o planeta de Malacandra, Marte. E enquanto em Malacandra, o professor Remsen faz diversas descobertas. E nada mais chama a minha atenção do que a percepção que ele tem da harmonia que se dá naquele planeta. Existem ali 3 povos dominantes que vivem em perfeita harmonia. E isso assusta o professor Remsen. Conversando com um nativo, ele expressa o seu espanto dizendo: eu não entendo vocês. Vocês vivem em 3 raças dominantes, porém desfrutam de perfeita harmonia. Dividem a produção, repartem dons e talentos, ninguém ultrapassa os limites do outro. No meu mundo, diz o professor de Oxford, só existe uma raça dominante. E ela vive se matando por poder e riqueza. O nativo de Malacandra calmamente comenta a colocação de Remsen. Talvez seja, meu amigo, a diferença entre a adoração. No nosso planeta só existe um rei, diz o nativo de Malacandra, e todos nós nos prostramos diante dele. Me parece que no seu planeta todos querem ser reis e rainhas de seus próprios mundos. Não será este, irmãos, o real problema da nossa nação? Não é este o verdadeiro problema da sua família? Não será este o problema da repartição onde você trabalha? Não é este o problema do seu coração? O autor cristão Max Lucado, em seu livro Graça, define o nosso real e grande problema com as seguintes palavras, e eu as achei maravilhosas. O pecado não é um lapso lamentável ou um tropeço ocasional. O pecado arma um golpe contra o regime de Deus. O pecado ataca o castelo, reivindica o trono de Deus e desafia a autoridade dele.
O pecado grita: Deus, eu não quero que sejas meu rei. Prefiro um reino sem rei. Melhor ainda, prefiro um reino em que eu seja o rei. Este é o nosso problema. Este foi o problema dos nossos pais, quando no jardim da amizade se rebelaram contra o rei criador. Este também foi o problema dos judeus e dos romanos, dos religiosos e dos irreligiosos dos dias de Jesus. Se rebelaram contra o Rei Salvador. Este ainda é o problema do nosso coração. Nos rebelamos contra o regime de Deus. Nos revoltamos contra o senhorio de Cristo. E em uma medida ou outra, todos nós queremos ser reis ou rainhas do nosso próprio mundo. Qual é o resultado da nossa escolha, irmãos? Guerras entre os povos, separação entre os familiares, muitas tristezas nos nossos corações. Qual é a solução? Onde ela está? Não está em você, não está no governo, não está na proposta, não está em mim. Está no verdadeiro Rei, o Rei Jesus Cristo. E o que o texto de hoje nos faz, de uma maneira maravilhosa, é um convite. Através da narrativa, Lucas nos apresenta outra vez o Rei incomparável Jesus, a fim de cativar a nossa mente, transformar o nosso coração e abençoar a nossa vida. Eu queria, portanto, ler com vocês, para iniciar, apenas o verso 3. Ele é chave ao longo da sessão. E depois eu peço que você esteja com a Bíblia aberta. Nós vamos voltar e ler praticamente o texto inteiro enquanto estudamos a palavra. Lucas 23, verso 3. O governador Pilatos perguntou a Jesus: você é mesmo o rei dos judeus? Tu dizes, respondeu Jesus. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E a nossa oração é a que Paulo fez pelos nossos irmãos de Éfeso. Nos dá espírito de sabedoria e de revelação. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, a fim de que percebamos a mensagem do Senhor e respondamos prontamente à tua voz. A nossa oração, Senhor, é a do salmista. No Salmo de número 119, quando ele diz: a minha alma está feliz nos teus ensinamentos, como quem tem muitas riquezas. Nos dá esta experiência, Senhor, satisfação plena na revelação do teu caráter e da tua vontade, assim como os temos na palavra do Senhor. Espírito Santo, pedimos a tua ajuda, o teu socorro, ao que prega, ao que escuta, que o Espírito Santo nos ajude e que ele nos aponte Jesus Cristo como o único Rei que merece a nossa adoração, porque é por ele que nos reunimos e é no nome dele que oramos. Amém. O que estão fazendo com o Rei Jesus nos últimos dias? Judas o traiu há poucos dias por apenas algumas moedas de prata. Os outros discípulos o abandonaram
Na hora da perseguição, todos fugiram e o deixaram sozinho. Pedro, que disse: irei contigo à morte, irei contigo à prisão, o negou. Disse: sequer o conheço, não sei do que vocês estão falando. Os religiosos de Jerusalém todos se reúnem para acusar Jesus, porque querem a sua morte. E os políticos também se reúnem. Não concordam com a acusação, mas consentem na sua morte. De acordo com os últimos capítulos de Lucas, todos estão contra o rei Jesus. Todos lhe voltaram as costas. De uma maneira ou de outra, todos querem sentar no trono. Todos querem rejeitar Jesus. A maior parte dos exemplos dos últimos capítulos é negativa. E com isso Lucas chama a nossa atenção. Este agiu assim, aquele agiu de outra forma. Vocês, diante do rei Jesus, como agirão? Como vocês vão agir diante dele? Qual é a posição que vocês vão tomar? Qual é a decisão que vão fazer? Com todos os exemplos da paixão, Lucas nos convoca a uma decisão. Antes, porém, de exigir alguma resposta, ele nos apresenta outra vez o Rei incomparável chamado Jesus Cristo. A pergunta é: de que tipo? Jesus é rei? Sim, ele é rei. Mas de que tipo? Qual é a natureza do seu reinado? Ao longo do extenso parágrafo, Lucas nos oferece 3 retratos do Rei incomparável Jesus. E com eles, seu propósito é desafiar o nosso coração, movimentar o nosso coração a uma resposta apropriada. Em primeiro lugar, irmãos, e nós temos o esboço da mensagem no nosso boletim, se você quiser acompanhar. De acordo com Lucas, Jesus é o Rei inocente. O nosso texto começa com uma informação muito interessante, verso 1 do capítulo 23. Lucas registra: então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. Qual é a informação interessante, Renan? Quando Lucas registra que toda a assembleia se levantou e o levou a Pilatos, ele está dizendo que os partidos religiosos dos judeus, os saduceus e os fariseus, estão unidos sobre a questão. Na maior parte do tempo eles brigam. Estão separados por quase tudo. Mas quando o assunto é Jesus, eles estão unidos. Eles querem a morte de Jesus. Eles o levam a Pilatos, o governador da Judéia, onde está Jerusalém. E fazem contra ele 3 acusações. O verso 2 nos colocam diante delas. E começaram a acusá-lo dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Primeira acusação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César. Segunda acusação. E se declara ele próprio o Cristo, um rei. Percebam a astúcia dos religiosos de Jerusalém. Horas antes, eles condenaram Jesus por blasfêmia. Jesus foi condenado por judeus ou pelos judeus porque se dizia filho de Deus.
Mas agora, diante de uma autoridade romana, eles não usam a blasfêmia, porque não seria problema para os romanos. Eles aceitavam diversas divindades. Eles usam um problema com a nação ou com o império romano. Cuidado com Jesus. Ele está fomentando uma revolução. Ele está diminuindo os cofres de Roma. Ele se diz o único rei do império. Das 3 acusações, Pilatos escolhe a terceira. E então pergunta a Jesus: você é mesmo o rei dos judeus? Verso 3. E simplesmente Jesus responde: tu o dizes. Pela pergunta, Pilatos não parece preocupado com Jesus. Não parece acreditar em tudo o que escutou dos judeus. Pela resposta, Jesus parece afirmar que é rei, mas não concordar plenamente com a afirmação de Pilatos. É quase como se estivesse dizendo: Pilatos, eu sou sim um rei, mas de qualidade distinta. Por isso você não precisa se preocupar comigo. Eu não vou tomar o seu trono. Ao menos não agora. Pilatos não se preocupa então com Jesus. Não vê nele uma ameaça contra o seu trono. Sendo assim, ele oferece as seguintes palavras aos chefes dos sacerdotes e à multidão no verso 4. Eu não encontro motivo para acusar este homem. Ele não é uma ameaça. O julgamento deveria ter terminado aqui. Concordam comigo? Mas os judeus não vão parar. Eles estão decididos a matar Jesus. E o verso 5 nos diz que eles insistiam com Pilatos: você precisa fazer algo com ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galileia e chegou até aqui. Esse homem mexeu com todo o povo de Israel. Pilatos sente que Jesus não deve padecer, mas não quer também desagradar a multidão, não quer um motim em Roma, ou melhor, em Jerusalém, que chegue a Roma. E o que é que ele faz agora? Quando escuta a palavra Galileia, rapidamente ele pensa num plano. Ele se afasta de Jesus ou empurra Jesus para outra pessoa. O verso 6 nos diz assim: ouvindo isso, Pilato perguntou se Jesus era galileu. E quando ficou sabendo que era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Você já foi a uma repartição pública na qual os homens jogam você de um lado para o outro? Fale com fulano, fale com Beltrano, volte amanhã, faça isso, faça aquilo. Típico. Pilatos viu sua oportunidade. Eu não quero condenar este homem, não vejo nele razão para tanto. Mas também não posso simplesmente fingir que não lidei com ele. Os judeus vão cometer uma loucura aqui. Então o que ele faz? Ele envia Jesus a Herodes, o governador da Galileia, o rei da Galileia. Ele afasta Jesus, irmãos.
ele tenta empurrar Jesus para longe. Mas saltando os versos que tratam de Herodes, e colocando os nossos olhos sobre os versos 13, 14 e 15, nós descobrimos que este Jesus, que foi empurrado por Pilatos, voltou à casa de Pilatos. Ele não conseguiu se livrar de Jesus na primeira tentativa. Mas quando recebeu Jesus de volta, diz o verso 13 que Pilatos reuniu os chefes, os sacerdotes, as autoridades e o povo e disse-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Lucas não nos dá os detalhes, irmãos. Nós não sabemos precisamente como se deu este exame. Mas isso não é tão importante. A grande mensagem, ou a mensagem mais importante aqui, é a inocência do Rei Jesus, que aparece e reaparece na boca de Pilatos. Primeiro, no verso 4, como lemos, Pilatos disse: eu não encontro motivo para acusar este homem. Agora, nos versos que acabamos de ler, ele diz: não achei nenhuma base para as acusações que vocês fazem contra ele. Ele não merece a morte. A inocência de Jesus reaparece no verso 22. Quando Pilatos diz: não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. De acordo com o rei da Judeia, Jesus é inocente, portanto não deve morrer. De acordo com o apóstolo Pedro, escrevendo anos depois, Jesus é o Cordeiro de Deus, sem mancha ou defeito. De acordo com o evangelista Lucas, na nossa narrativa, Jesus é o Rei inocente de Deus. Uns querem matá-lo, outros querem rejeitá-lo. A pergunta é: o que nós faremos com ele? O que nós faremos diante do Rei Jesus, irmãos? Qual será a nossa postura, nossa decisão, o nosso caminho para ajudar o nosso coração a tomar a atitude apropriada? Eu quero perceber o exemplo negativo da narrativa e quero depois apontar a mensagem positiva do nosso texto. Assim eu vou trabalhar nas 3 divisões, a fim de movimentar o nosso coração a uma decisão apropriada. Primeiramente, a partir do que acabamos de ler, eu posso dizer: não seja como Pilatos. Não trate Jesus com indiferença. O rei da Judeia não se posiciona, não decide se está com ou contra Jesus. Ele não quer tomar uma decisão. Ele fica em cima do muro, ele quer ser neutro, ele quer distância de Jesus. Não seja assim. Não trate Jesus com indiferença. Não tente afastá-lo ou empurrá-lo para longe. Pois, como escreve o Dr. John Stott, algo que não podemos fazer, embora pessoas tentem, é ignorá-lo. Se o varremos para debaixo do tapete, Jesus tem o hábito constrangedor
de aparecer novamente à nossa porta. Não foi o que aconteceu com Pilatos. Ele foi a Herodes, mas ele voltou a Pilatos. Não é o que por vezes acontece comigo e com você. Não é o que talvez esteja acontecendo com você. Você decidiu não ter nada com Jesus. Você escolheu se afastar deliberadamente dele. Quem sabe as circunstâncias o empurraram para longe. E você pensou: eu não quero viver sob o domínio de Cristo Jesus. Mas algo aconteceu. Algum problema apareceu. Alguém adoeceu. E por meio de uma mão invisível, Ele nos trouxe de volta a este lugar, por exemplo, a fim de que, através da palavra de Deus, outra vez, escutemos a voz de Jesus. Se Jesus tem alguma coisa de salvação com você, como disse outra vez John Stott, Ele vai caçá-lo, Ele vai procurá-lo, e por sua misericórdia e graça, Ele o achará no tempo oportuno. Sendo assim, não se afaste dele, não o trate com indiferença. O que é que você faz? Você lida com ele, você conversa com ele, você escuta a sua voz, não apenas como Pilatos, que ouviu falar de Jesus por outras pessoas. Você tira as próprias conclusões, abrindo o livro de Jesus, quem sabe o livro de Lucas, e percebendo as afirmações que ele fez acerca de si mesmo, e o que ele fez por você na cruz do Calvário. Agora, a partir do ensino positivo do nosso texto, a fim de movimentar o nosso coração na direção do Rei incomparável, eu posso lembrá-los: Jesus é o Rei inocente de Deus. Em certo sentido, Pilatos sabe disso, e por isso declarou 3 vezes a inocência de Jesus, querendo livrá-lo da morte. O Pai sabe disso, muito mais do que Pilatos. Mas de maneira curiosa, Ele não o livrou da morte. Escrevendo aos Romanos, Paulo diz: porque Deus não poupou seu próprio Filho, antes Ele o entregou por todos nós. Por quê? Porque Pilatos quer livrar Jesus da morte, e porque Deus Pai não o livra da morte. Porque Deus Pai o entregou à cruz do Calvário. Mesmo Paulo, escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, ele escreve: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. É a isto que chamamos de Evangelho, boa notícia. O Filho inocente de Deus não se desviou da cruz. Deus Pai não o livrou do Calvário, porque foi lá na cruz que Ele tomou os nossos pecados sobre si, recebeu a nossa punição e nos deu vida eterna para a glória de Deus Pai.
Como é que eu não vou seguir este rei? Como não vou me prostrar diante dele? Jesus é rei, sim, Pilatos, mas de uma qualidade incomparável. Ele é puro e inocente. Você está certo. Por isso ele não merece morrer. Mas não é apenas puro e inocente. Ele é rei e salvador. Por isso ele escolhe morrer no nosso lugar. Qual é o resultado de sua morte inocente? Pura, perfeita, Deus Pai aceita o seu sacrifício e derrama sobre nós graça e misericórdia, de modo que agora, eu e você, César, pecadores, antes condenados ao sofrimento eterno, podemos livremente nos aproximar do trono de Deus sem medo, sem vergonha, sem receios de que seremos jogados fora, rejeitados pelo Deus do universo. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz que o Evangelho nos veste de Jesus. Quando Deus olha para você, Ari, hoje, quando Deus vê Danilo hoje, Ele não mais os vê como pecadores condenados, mas por causa do Filho inocente que morreu na cruz do Calvário, Deus nos vê como filhos benditos por causa do Filho. Ele é o Rei inocente que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele é rei, sim, ele é rei, mas de que tipo? Lucas nos oferece um segundo quadro, retrato, foto, e assim eu alcanço todas as gerações. Jesus é o rei sofredor. Pilatos, o rei da Judéia, envia Jesus a Herodes, o rei cruel da Galileia. Por que eu vejo assim, irmãos? Rei cruel. Porque este Herodes decapitou João Batista e o colocou, ou a colocou, em uma bandeja durante uma festa. Este mesmo Herodes casou com a mulher do seu irmão e posteriormente vai matar à espada o apóstolo Tiago. Este é Herodes, o rei cruel da Galileia. Mas ele não é apenas cruel, ele é curioso. Veja como ele recebeu Jesus. Verso 8. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. O rei Herodes não fica triste ao receber Jesus, ele fica alegre. Por quê? Porque ele tinha curiosidade. Ele queria ver os milagres de Jesus. Ele estava em busca de entretenimento, irmãos, diversão. E Jesus parecia a pessoa certa para a ocasião. Sendo assim, Herodes arma um palco e coloca o Senhor Jesus no centro das atenções. O verso 9 nos diz que ele mesmo, Herodes, fez perguntas a Jesus. E o verso 10 nos diz que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ali estavam acusando-o com veemência. Jesus está no centro. De um lado você tem os que querem diversão com Jesus. Do outro, você tem os que querem a execução de Jesus.
E como é que Jesus responde aos dois grupos que lhe cercam na ocasião? A parte B do verso 9 nos diz: mas Jesus não lhes deu respostas. Ele não cedeu aos caprichos de Herodes. Não vou fazer o que você quer. Tampouco se rebaixou às críticas dos religiosos. Não vou me defender. O rei preferiu se calar. Percebendo que não iria conseguir diversão com Jesus, Herodes resolve agir por conta própria. O verso 11 nos diz que ele e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o como um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Para mim, esta é uma das cenas mais tristes do relato. Porque estamos diante de uma ironia cruel, irmãos. Jesus deveria ser honrado, não zombado. Ele deveria ser adorado e não machucado. O Rei da Glória, que deveria receber louvor e adoração dos homens, é humilhado. E o pecador cruel, que estava sob o julgamento de Deus, é visto como o rei e dá ordens aos seus soldados. Lucas então termina esta cena com uma informação curiosa. Verso 12. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Não é curioso? Não sei o que os dividiu lá atrás, mas sei o que os une aqui: Jesus. Da mesma forma como os judeus antes, partidos religiosos se uniram para matar Jesus, aqui partidos políticos dão as mãos para desprezar Jesus, o rei sofredor. Outra vez surge a pergunta diante dos nossos olhos: o que nós faremos diante dele? Os judeus querem matá-lo. Herodes o despreza. E você, o que faz? Mais uma vez eu vou lançar mão do exemplo negativo e depois vou apontar a mensagem positiva do texto, a fim de movimentar o nosso coração à resposta apropriada diante do Rei Jesus. Primeiramente, então, eu digo: não seja como Herodes. Não se aproxime de Jesus em busca de diversão frívola. Não é o que ele quer, irmãos. Não é o que ele busca. Ele não quer atender aos ensinamentos de Jesus, ele quer sorrir com eles. Ele não quer dar glórias a Deus pelos milagres de Jesus. Ele quer se divertir com eles. Ele busca truques poderosos. Este não é o lugar de entretenimento. O mundo está cheio de entretenimento, diga-se de passagem, bom e ruim. Cabe a você escolher. Mas este não é o lugar de entretenimento. Jesus não nos foi dado, irmãos, para a nossa diversão. Ele nos foi dado para promover arrependimento e adoração no nosso coração.
Dito isto, eu lhe aconselho, cuidado com pregadores que são mais parecidos com comediantes e com igrejas que estão mais próximas de shows. Você ri 45 minutos, mas não arde no seu coração o desejo de dar glórias a Deus. E você aplaude. Não podemos ter humor na pregação, pastor? Podemos. Jesus tinha. Mas como dizia Charles Spurgeon, o humor é uma parte pequena. Não pode ser a pregação. Você participa de cultos durante os quais as luzes movimentam você, a mensagem enche o seu coração de valor pessoal, e nada depois disso você pensa em Cristo. Não trate Jesus por diversão frívola. Ele nos foi dado com o propósito de gerar no nosso coração arrependimento e adoração. Ainda a partir do exemplo negativo eu digo, não seja como Herodes. Não se aproxime de Jesus pensando que pode reinar sobre ele. Faça um milagre, Jesus. Realize um prodígio. Revele-me uma profecia. Me entregue a bênção. Fale-me sobre o futuro. Eu quero, eu ordeno, eu determino. Não é assim que por vezes nós agimos com o Senhor. O colocamos na posição de servo e nos tornamos reis sobre ele. Ele nunca será tratado assim. Esta não é a ordem das coisas. Como disse o pastor presbiteriano Eugene Peterson, Jesus é grande demais. Não cabe no nosso bolso. Nunca reinaremos sobre ele. Não sei se você se lembra, eu já citei outras vezes a conversa final do 2º livro das Crônicas de Nárnia. Conversa que se dá entre uma pequena garota e um castor falante. Aslan, o grande leão que representa Cristo, vence a terrível batalha contra a feiticeira branca. E depois de coroar as crianças, em cair para véu o castelo de Nárnia, ele desaparece. E Lúcia o percebe à distância e começa a chorar. Então o castor se aproxima dela e diz: Lúcia, você não pode esquecer de uma coisa. Aslan não é domesticado. Ele é um leão selvagem. Terá de ir e vir quando bem quiser. O seu Salvador não é domesticado. Ele é selvagem, soberano, todo-poderoso. Então, em vez de tentar reinar sobre ele, dirigi-lo, ordená-lo, comandá-lo, prostre-se e o reconheça como o Senhor soberano da sua vida. A partir do exemplo positivo ou do ensino positivo do nosso texto, eu insisto com você, lembre-se, ele é o rei sofredor. Você percebeu que ele ficou calado? Que ele não respondeu? Por que será, Virgínia, que ele ficou calado? Porque ele não deu ordens aos seus anjos? Porque ele não mostrou a Pilatos, ou a Herodes no caso, quem era o rei de verdade? Porque ele não se defendeu diante dos religiosos? Porque ele não retrucou o cruel rei Herodes? Por quê? Porque ficou calado, irmãos? Há várias respostas, de fato.
Jesus pode ter ficado calado porque sabia que o coração de Herodes estava endurecido, não adiantava falar. Ele pode ter silenciado porque via a decisão dos judeus e sabia que nada mudaria o curso da história. Ele pode ter ficado calado porque resolvera falar somente com o Pai. Sim, todas as respostas estão certas, mas incompletas. Jesus ficou calado, irmãos, para cumprir a obra da salvação. Profetizando 700 anos antes de Cristo. Isaías escreveu no capítulo 53, ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele escolheu não falar. Ele resolveu não falar. O que significa dizer que ele estava decidido sobre a cruz. Jesus ficou calado para chegar à cruz. Por quê, irmãos? Porque nós falamos demais. E porque falamos demais, pecamos demais contra o Criador. E assim, para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário, a fim de receber a punição por nossos pecados, o Rei sofredor escolheu o silêncio. Ele ficou calado diante dos juízes da terra, a fim de que um dia, quando eu e você estivermos diante do juiz de toda a terra, calados, porque não teremos palavras para a nossa defesa, ele possa abrir a boca para dizer: eu morri por este, eu paguei por aquela. Ele ficou calado, irmãos, para nos defender diante do trono de Deus. Louvado seja o nosso Salvador. Por fim, Lucas nos apresenta o terceiro retrato do nosso Rei. Incomparável Rei. Ele é o Rei inocente. Ele é o Rei sofredor. E Ele é o Rei libertador. Pilatos tem um problema para resolver. Ele sabe que Jesus é inocente e, portanto, quer de alguma maneira livrá-lo da morte. Mas não será fácil. Verso 16. Pilatos diz à multidão: portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele quer soltar Jesus, ele quer libertá-lo. Então Lucas acrescenta no verso 17: Pilatos era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. O que é isso, irmãos? Pilatos está tentando soltar Jesus e ele tem um plano. Ele não removeu os judeus na primeira tentativa. Agora, tentando soltar Jesus, ele se lembra do costume da Páscoa. Durante a festa, um preso era solto. Por quê? Era uma ilustração do êxodo do Egito. Soltar um preso era apontar para o passado, era lembrar os israelitas do que Deus fizera por eles lá atrás. Pilatos recobra, se lembra e diz: eu já sei o que vou fazer. Eu vou castigar Jesus, o que já seria terrível
por se tratar de um homem inocente. Mas depois eu vou soltá-lo. Como pede o costume de vocês. Ele está tentando, percebam. Mas os judeus estão decididos. Verso 18 nos diz que a uma só voz eles gritaram: acaba com ele. Solta-nos, Barrabás. Queremos sim soltar um preso, mas este não é Jesus, nós queremos Barrabás. E o que foi que ele fez, irmãos? O bonzinho, para se achar por trás das grades. Verso 19. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Se alguém se voltou contra Roma, este foi Barrabás. Verso 20 nos diz que, desejando soltar a Jesus, Pilato dirigiu-se a eles novamente. Ele quer. Mas os judeus continuaram gritando: crucifica-o! Crucifica-o! Eles não querem apenas a morte de Jesus, eles querem a pior de todas as mortes. Um comentarista bíblico por nome de Darrell Bock diz o seguinte: eles querem a humilhação pública de Jesus. Eles querem machucá-lo até o fim. Depois querem que ele carregue sua cruz até o Monte das Caveiras. E por fim eles querem pregá-lo ao maldito madeiro, a fim de exibir sua vergonha publicamente. Pela terceira vez, diz Lucas, verso 22, Pilatos lhes falou: por que vamos fazer isso com ele? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Ele está tentando, irmãos. Mas os judeus, verso 23, pediam insistentemente que ele fosse crucificado. E então, Lucas diz, a gritaria prevaleceu. O que significa dizer que Pilatos quer sim libertar Jesus. Mas este desejo não é maior do que sua conveniência política. Ele não quer soltar Jesus tanto quanto quer ser reeleito pela multidão de Jerusalém. E o que ele faz então? Versos 24 e 25. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Barrabás, o criminoso, foi solto. Jesus, o inocente, foi preso e condenado à morte de cruz. Outra vez, eu lanço mão do exemplo negativo e depois aponto para o ensino positivo. De que lado você está? Você está com Pilatos, que quer a libertação de Jesus? Ou você está com os judeus, que querem a condenação de Jesus? Você quer livrá-lo? Assistindo a paixão de Cristo, irmãos, aquilo é terrível. E por mais sensacionalista que tenha sido a obra de Mel Gibson, foi eternamente pior o que Jesus sofreu.
do ponto de vista de Deus. Me dá raiva. Não sei se isso acontece com você, mas se estivesse ali, talvez o nosso coração não aguentasse. Estão condenando o homem mais puro e perfeito de toda a história. Você está com Pilatos, que sente a inocência de Jesus e que, portanto, quer salvá-lo? Ou você está com os judeus, que quer sua morte por não aguentar o seu senhorio no coração? Se temos algum senso de justiça, e eu acho que temos, estaremos do lado de Pilatos. E de alguma maneira vamos pensar, imaginar, ou desejar que a história não fosse o que ela foi. Mas se entendemos o que Jesus veio fazer por nós, nós precisamos gritar com os judeus, por mais estranho que nos pareça: crucifica-o. Crucifica-o, ó Deus Pai. Ele é a nossa única esperança. A cruz não é apenas, irmãos, a lembrança da injustiça dos judeus ou da negligência dos romanos. A cruz é a lembrança da sua injustiça, da minha negligência, do seu pecado, do nosso pecado. Como Pedro, nós negamos o Salvador. Como Herodes, amamos o prazer ilícito e por vezes somos cruéis. Como Pilatos, negligenciamos as pessoas e construímos o nosso próprio caminho conveniente para chegarmos ao topo. Sendo assim, somos todos pecadores. E diante de Deus, só o Cristo perfeito pode acertar as coisas. Por isso, com lágrimas nos olhos, dor no coração, nós precisamos pedir a Deus: crucifica-o. Ele é a nossa única esperança. Ainda olhando para o exemplo negativo, irmãos, eu preciso perguntar: a vontade de quem se estabeleceu na cruz? Porque Lucas registra 2 vezes. Pilatos cedeu à vontade deles. Pilatos fez a vontade dos judeus, o que nos leva a afirmar que Jesus foi à cruz por vontade dos judeus. Sim, mas não apenas. O profeta Isaías, outra vez citando o texto do capítulo 53, diz que foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Na primeira pregação de Pedro, ele olhou para a multidão e disse: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e por pré-conhecimento de Deus. Qual é a conclusão a que chegamos? A cruz foi a combinação entre a perversa vontade do homem e a perfeita vontade de Deus. Foi por vontade dos judeus, por vontade dos romanos, mas principalmente por vontade de Deus. Qual é a implicação, irmãos? No ato mais hediondo da humanidade, matar o Filho perfeito de Deus, o Pai realizou o seu maior ato de justiça e poder: salvar a humanidade de si mesmo. Por vezes você sofre com a injustiça dos homens. Não sofre? Ela é lenta. Ela é tendenciosa.
Por vezes você não entende os acontecimentos da vida. Você sofre a rejeição dos semelhantes. Você derrama lágrimas por causa do pecado do outro. É assim ou não? Lembre-se da cruz. A vontade maligna dos homens, de maneira misteriosa, convergiu à vontade perfeita de Deus. De maneira que agora nós podemos dizer com Paulo: todas as coisas cooperam para a glória do nome de Deus e para o bem eterno do nosso coração. De uma maneira ou de outra, as coisas boas e as coisas ruins, sob o bom e perfeito controle de Deus, estão convergindo para oferecer glória ao único Deus e para satisfazer o nosso coração com alegria espiritual. Do exemplo negativo, eu me volto para o ensino positivo, a fim de movimentar o nosso coração diante de Jesus. Eu quero lembrá-los, Ele é o Rei Libertador. Percebam a grande troca que se dá no nosso texto. Barrabás não é apenas um criminoso, irmãos. Ele é uma das maiores ilustrações do Evangelho. Porque estava preso por seus pecados, mas foi liberto por causa de Cristo Jesus. Max Lucado, de maneira maravilhosa, pinta um quadro interessante. Ele escreve: a cela da prisão de Barrabás tem uma única janela, do tamanho de um rosto aproximadamente. E Barrabás olhou através dela uma única vez. Quando viu o monte da execução, sentou-se no chão, encostou-se à parede e puxou os joelhos de encontro ao peito. Não tinha com quem falar, nem o que falar. Sabia que seria crucificado ao meio-dia e morto ao pôr do sol. Ele continua: o que há para falar? Barrabás apenas espera pelo momento final. De repente escuta os passos do seu carrasco, que ecoam contra as paredes de pedra, cabeça entre os joelhos. Não olha para cima quando ele abre a porta. Não abre os olhos quando ele começa a falar. Afinal, ele sabe o que o carrasco vai dizer: hora de pagar por seus pecados. Mas não é o que acontece. Não é o que Barrabás escuta. O carrasco, contrariando todas as suas expectativas, diz: você está livre, Barrabás. Pegaram Jesus no seu lugar. O que é isso, irmãos? Se não uma foto majestosa do Evangelho de Jesus Cristo. O que é isto, queridos? Senão a ilustração do que Ele veio fazer por nós na cruz do Calvário. Eu e você estávamos presos, apenas esperando uma onda de condenação cair sobre os nossos ombros. Éramos culpados. E nada tínhamos em nossa defesa. Por graça, livre e espontânea vontade, Ele tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa e nos deu salvação para a glória de Deus Pai. Os nossos pecados foram imputados na conta do Rei inocente. E a justiça e dignidade do Rei Libertador foram creditados na nossa conta. De modo que nós não recebemos o que merecíamos, morte. Ele recebeu no nosso lugar, a fim de receber o que não merecíamos, vida.
Ele nos conquistou por graça na cruz do Calvário. Como, irmãos? Não vamos nos prostrar diante dele? Como não vamos segui-lo? De acordo com o nativo de Malacandra, voltando ao início da nossa reflexão, o problema do nosso planeta é que todos querem ser reis. E a razão por trás da harmonia do seu planeta é que lá todos se prostram diante de um único rei. O que será que eu e você faremos hoje, neste domingo de Páscoa? Vamos negligenciar Jesus, como fez Pilatos? Vamos desprezar Jesus, como fez Herodes? Ou vamos nos prostrar diante dele, reconhecendo-o como o único rei que merece a nossa adoração? Eu não sei o que aconteceu ao Pilatos ou ao Barrabás da nossa história. Não sei se ele aceitou, recebeu a oferta de graça do Rei Jesus. Não temos registro. Eu sei o que pode acontecer com você. Eu sei o que pode acontecer comigo. Aceitaremos o que ele fez por nós. Nos prostraremos diante dele na manhã de hoje. Com este irreparável quadro da incomparável natureza do Rei Jesus, Lucas quer que o nosso coração se movimente do medo à fé, da rejeição à aceitação, da incredulidade à adoração. Prostre-se pela primeira vez. Prostre-se pela milésima vez. Consagre o seu coração outra vez a este Rei de qualidade única, natureza incomparável. Ele não é apenas o Rei sobre tudo. Ele é o Rei sobre tudo, que tomou o lugar de muitos para lhes oferecer salvação eterna. Que o Senhor Jesus nos abençoe, queridos, e que encha o nosso coração de adoração e devoção. Vamos orar? Curvemos as nossas cabeças. Senhor Jesus, nós somos meros pecadores. Nós não somos inocentes. Herdamos dos nossos primeiros pais a terrível escolha para pecar. E desde então, nos tornamos escravos do pecado e, portanto, condenados pela tua perfeita lei. Senhor Jesus, nós falamos demais. Falamos demais uns dos outros. Falamos demais uns contra os outros. Falamos demais contra o Senhor. E, portanto, nos colocamos na condição de pecadores condenados por nossos próprios pecados. Senhor Jesus, somos parecidos demais com Barrabás. E estamos presos por trás de grades muito mais pesadas e fortes do que as que cercavam aquele homem. Não temos como escapar da condenação final. A cruz não é apenas o símbolo do teu amor, ela é um lembrete da nossa maldade.
Não foi apenas a injustiça dos judeus, a negligência dos romanos, foi o meu pecado que te levou à cruz do Calvário. E embora hoje, depois da salvação, me parta o coração ao lembrar daquele momento, eu também quero louvar o teu precioso nome, porque fostes e és para sempre o Rei perfeito, inocente, sofredor e libertador, que tomou o meu lugar, o nosso lugar, para nos dar salvação e vida eterna com o Pai. Não estamos mais presos, somos livres. Não estamos mais na masmorra de Pilatos, estamos agora na casa do nosso Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Nos ajuda nesta manhã, nos dá a graça da resposta apropriada, que nos dobremos outra vez diante de Ti, Senhor, que reconheçamos o Teu senhorio, a Tua soberania e que vivamos para a exaltação do precioso nome de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão, a consolação e a presença do Santo Espírito do Senhor estejam sobre todos nós. E todos nós, a uma só voz, dizemos: Amém.